Segundo um relatório divulgado pela Spencer Stuart em 2022, a participação de mulheres dentro dos conselhos de administração das 200 maiores empresas listadas na B3 foi de 14%. O número reflete um avanço em comparação com anos anteriores, mas ainda demonstra a importância de se falar sobre diversidade nos conselhos, seja diversidade de gênero, idade, de conhecimentos. É por isso que hoje, no Go Next Talk, nós vamos falar sobre a importância da diversidade nos conselhos para a tomada de decisões. E quem está aqui comigo é Arnaldo Rebelo, consultor sênior da Go Next, e também Cristiane Ribeiro Mendes, ela que é conselheira e consultora da Go Next. Cristiane, seja muito bem-vinda ao Go Next Talk. Olá, para mim super prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite. Cristiane, para começarmos esse nosso bate-papo de hoje, eu gostaria que você nos explicasse por que é que a diversidade é essencial para a eficácia de um conselho de uma empresa familiar. Bom, basicamente a forma mais simples de ver isso é que um conselho diversificado traz uma visão ampliada, né, atualizada, conectada com os temas mais recentes. É bem natural que quando a gente fala de uma empresa familiar, multigeracional, a gente fale de um perfil e de uma cultura desenhada por esse fundador quando a empresa foi constituída. Então, é essa diversidade que vai permitir a oxigenação, a adaptação da cultura organizacional para os tempos atuais. E quando a gente pensa em diversidade, a gente não deveria pensar só basicamente em gênero e em idade, ou em raça, né? A gente deveria pensar num conceito bem mais amplo. E aqui eu gostaria de acrescentar geografia e experiência e know-how, né? Uma das coisas bastante interessantes, Thaís, que hoje em dia a gente está vivendo e que é novo e que infelizmente veio a partir do lockdown, né? Ou foi intensificado a partir do lockdown que a gente viveu na pandemia, é a questão do trabalho remoto, né? Quando a gente começa a poder acessar talentos que antes estavam inacessíveis, esses talentos eles passam a poder agregar muito, muito, muito para as empresas familiares. Eu costumo dizer que o Brasil é feito de empresas familiares do interior. E quando a gente pensa nessas companhias do interior, a gente sempre pensa que, a princípio, os colaboradores e os conselheiros são aqueles que estão ao redor daquela organização. Então, de certa forma, existe um alinhamento de cultura, existe uma bolha de comportamento, né? Quando a gente passa a entender a potência do trabalho remoto, a gente passa a conseguir entregar diversidade de fato para aquela companhia. A diversidade que nos permite encontrar o know-how que a gente precisa para o momento que a gente precisa da companhia. Quando a gente olha para o outro lado a questão da idade, que também é uma forma de diversidade, um conselho mais jovem também aproxima um pouco mais as novas gerações da companhia. Acho que a gente vai falar um pouco mais disso depois, mas assim, tentando ser breve aqui, né, para aquecer o nosso papo, o conselho diversificado, ele traz reputação e ele ajuda muito na aquisição de talentos para a companhia. Perfeito. E Arnaldo, além desses benefícios que a Cristiane nos trouxe aqui, na prática, o que é que você observa nas empresas familiares? Aquelas que têm um conselho mais diversificado, tem que tipo de benefícios no dia a dia? A mulher ocupa um espaço cada vez mais relevante e mais importante na sociedade. E é importantíssimo você ter a visão feminina, o seu talento, a sua expertise, a sua visão de mundo dentro das corporações, que até pouco tempo atrás era essencialmente masculina e essencialmente focada, como a Cristiane bem falou, na visão do fundador, né? E é importante, nesse mundo tão complexo que começa a se formar hoje, você ter empresas que tenham a capacidade de entender o mercado onde atuam, as necessidades dos seus clientes, a imperiosidade dos seus fornecedores, e a visão feminina nos conselhos traz essa oxigenação, traz esta identidade da empresa com o mercado, com a comunidade. Então, aquelas
empresas familiares que dão este salto começam a ter qualidades de decisão estratégicas cada vez mais fortes e consistentes em cima do mercado onde atuam. Uhum. E, Cristiane, você observa que essa diversidade nos conselhos, seja ela de gênero, de geografia, de idade, de raça, contribui, inclusive, em momentos críticos, como, por exemplo, nós estamos vivendo aqui um momento crítico no Rio Grande do Sul, em virtude das enchentes. Há alguns anos atrás, passamos por um momento crítico que foi o momento da pandemia. Nesses momentos, ter um conselho diversificado auxilia na tomada de decisões mais estratégicas para o futuro dessas organizações? Com certeza. Basicamente, quando a gente vive eventos não esperados, é que a gente está falando do que a gente chama de cisne negro, né? Então, tanto a pandemia quanto, por exemplo, a tragédia no Rio Grande do Sul, a gente passa a ter que ter uma tomada de decisão que ela não é baseada numa experiência anterior, previamente vivida. Então, normalmente, aquilo que o conselheiro, aquele profissional mais experiente já viveu, não supre a necessidade do que está por vir. E daí, nesse momento, a diversidade de opiniões, ela é crucial, né? Então, assim, quando a gente tiver um evento, um conselho diverso, e aqui vou citar, por exemplo, a questão das enchentes no Rio Grande do Sul, a gente vai ter o olhar feminino sobre a enchente, a gente vai ter cortes diversificados de raça, de idade, de tudo, e essa complementariedade que vai nos trazer um plano, por exemplo, adequado de reconstrução. Perfeito. A gente corre o risco de uma miopia quando a gente tem um conselho muito desequilibrado, né? Onde todos concordam demais. Cristiane, isso é tão importante que muitas pessoas não estão se dando conta de que esta tragédia no Rio Grande do Sul, ela não se limita a problemas nas empresas que estão sediadas no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é grande fornecedor de peças, de equipamentos, de materiais de base para outras indústrias, e isso está afetando a produção de indústrias e de empresas em todo o Brasil, maiormente em São Paulo, e essas empresas vão ter que entender, através de conselhos com esta multiplicidade de competências e de talentos, como enfrentar problemas que não são mais só regionais. Eles têm um espectro nacional muito forte. Nesse sentido, Arnaldo, eu imagino que muitas vezes, por mais que seja benéfico para as empresas ter esse olhar diverso, nem sempre é fácil ter um conselho diversificado, justamente pelo que a Cristiane nos falou, que muitas vezes essa diversidade vai trazer à tona discussões, conversas difíceis, porque a probabilidade de haver uma concordância unânime é menor. Quais são os principais desafios ou dificuldades que você observa nas empresas familiares nesse processo de diversificação dos seus conselhos? Essa é uma grande pergunta e um grande desafio para todas as empresas familiares. A começar de uma resistência que é cultural no Brasil à participação da mulher numa série de eventos e de atuações profissionais e corporativas. Há ainda um vetor extremamente forte, acentuado, de preconceito e de machismo, se é que a gente pode falar com esses termos, no empresariado nacional, e que vem com reservas a participação feminina nas grandes decisões da empresa. Para muitos ainda, a mulher é feita para cuidar do lar. E isto é um desafio enorme para que a sociedade brasileira vença essas resistências e vença esses preconceitos. Alice a isso a um ponto, e talvez eu tenha algumas dores de cabeça com o que eu vou dizer, mas há um temor, um receio masculino da presença feminina pela competência que a mulher está demonstrando em todas as atividades que faz no meio profissional e no meio corporativo.
E este temor faz com que muitas empresas familiares ainda se fechem para a ascensão de mulheres. E, ao contrário disso, quando as empresas vencem essas resistências, o que nós estamos vendo é uma legião de mulheres executivas e conselheiras cada vez mais atuante, com extrema competência, com belos resultados nas suas participações na alta gestão das empresas. E é um caminho que eu percebo na prática que é o único caminho possível para as empresas, até porque quando nós olhamos nas gerações, com o passar das gerações, nós vimos muitos homens na figura central ali das empresas, como fundadores, até mesmo hoje em dia como CEOs. Quando a gente olha para as novas gerações, já tem uma presença feminina muito mais forte, né, Arnaldo? Muito mais forte, e dois fatores. Primeiro, se tratarmos essencialmente do ponto de vista estatístico no Brasil, nós temos uma corporação de mulheres maior do que a de homens. Mas, nascem muito mais mulheres do que homens no Brasil. E segundo, as novas gerações, e em especial esta que está aí entrando no mercado de trabalho, a geração que está com seus 20 anos, ela pensa muito diferente da minha geração ou da sua geração, Cristiane e Thaís. Muito diferente. Por fatores que a psicologia e a sociologia ainda vão explicar, é uma geração que nasce com preocupações ambientais maiores do que todas as anteriores, que nasce com conceitos de respeito maiores do que as outras gerações, que nascem com conceitos de patrimônio, de qualidade de vida, de ambição, diferente das outras gerações, independente de processo educacional que venham a ter. Então, esta geração já está aceitando e está impondo a participação feminina com muito mais naturalidade do que as gerações que antecederam. Agora, Cristiane, a gente tocou nessa questão da diversidade de gerações e idades dentro dos conselhos, né? Como a inclusão de diferentes gerações pode contribuir para o desenvolvimento da cultura organizacional e da própria dinâmica familiar nessas empresas familiares? Excelente. Bom, de acordo com a Michael Page, né, um estudo da Board Member Latam, 65% dos conselheiros hoje na América Latina têm mais de 40 anos e 28% acima de 60. O Brasil é o país que tem maior número de conselheiros acima de 60, que é 33%. Então, assim, acho que o Arnaldo foi super feliz com o que ele trouxe sobre a diferença comportamental dessa nova geração. Então, quando a gente entende que tanto os tomadores de decisão nas companhias quanto os consumidores vão ser majoritariamente geração Z, fica nítido que a gente precisa refletir isso em conselho. Então, assim, quando a gente traz pessoas mais jovens para o conselho, existem alguns assuntos que são muito mais afeitos a eles, a essa nova geração, do que as outras. A gente está falando aqui de tecnologia, de cibersegurança, de open talent, de inteligência artificial e o próprio ESG, né, que o Arnaldo trouxe. Essas pautas, elas não necessariamente seguem a questão do know-how prévio, porque elas são novas pautas. Então, em muitos casos, o conselheiro mais jovem talvez tenha mais bagagem e mais facilidade para entender aquela mudança e para aplicar dentro da companhia. Por exemplo, eu posso citar um exemplo do que eu vivo no meu dia a dia, que é o Open Talent. O Open Talent é essa capacidade da gente entender que nem todos os colaboradores da empresa têm que ser colaboradores que trabalhem em tempo integral e exclusivamente um negócio, né? A gente pode ter executivos que são plugados e desplugados à nossa companhia, dependendo do projeto, a nossa demanda. Esse é um tipo de exemplo que a nova geração entende com naturalidade e aproveita essa potência e transforma isso na última linha, transforma isso em receita
E uma geração mais antiga, ela ainda está presa a paradigmas sobre eu quero ser dono do meu colaborador, eu quero que o colaborador esteja na minha frente, sentado, trabalhando presencialmente, de forma síncrona. Então, aqui só um exemplo de como, quando a gente consegue colocar no conselho mentes mais jovens, ou obviamente então mais diversas, a gente consegue chegar e ter realmente uma atuação diferenciada, e melhorar, e mudar, e atualizar a nossa cultura organizacional. E daí aqui, já fazendo um parênteses, melhorando a dinâmica familiar, porque assim, qual o desafio das nossas empresas familiares? O nosso desafio é de sucessão. Como é que a gente vai fazer com que as novas gerações tenham interesse em estar dentro das nossas organizações? E uma das formas incríveis de fazer isso é dando a elas a chance delas contribuírem com os temas que elas, inclusive, sabem mais do que as gerações antigas. Perfeito, perfeito. Perfeito, Cris. Você abordou um tema essencial no sucesso das empresas familiares hoje em dia. Tá? Até pouco tempo atrás, até uns 30 anos atrás, você tinha uma empresa familiar basicamente com 2 gerações. Tá? Você tinha um fundador e você tinha o filho mais velho, o homem mais velho, e era este o conceito, na grande maioria dos casos, que entrava para o trabalho da empresa. Se ele tinha talento, vontade, competência, isto era uma outra discussão que não estava em pauta na definição sucessória. Né? O que acontece hoje? As gerações mais velhas estão vivendo mais, têm uma expectativa de vida maior e têm uma qualidade de vida maior. Então, você tem pessoas de 80 anos que estão na ativa, lúcidos, competentes, a todo vapor nas suas empresas. Tá? E você tem, hoje, pela primeira vez, e há um estudo estatístico que aponta que isso vai acontecer daqui a 2 anos e meio, você vai ter 5 gerações atuando na mesma empresa. E nós não temos experiência de como isto possa se suceder. Uhum. E você tem, nós já falamos isso, a Cris comentou isso com propriedade, nós temos mentalidades geracionais muito diversas. Então, nós estamos nos preparando para processos disruptivos, tanto na produção, nas organizações, nas corporações, como na própria maneira de fazer gestão nas empresas familiares. Elas não serão mais as mesmas a partir de agora. Não tem mais como ser as mesmas. Nesse sentido, Arnaldo, na sua visão, qual é a melhor maneira de lidar com esses conflitos geracionais, que cada vez vão ser mais emergentes daqui para frente, e também preparar essas novas gerações para ocupar cargos de liderança dentro das empresas familiares? Essa é uma grande questão, Thaís. Primeiro, há que se fazer a conscientização das gerações mais velhas de que esse é um fator inexorável e ele vai acontecer. Queiramos nós mais velhos ou não, isso está acontecendo. Uhum. Segundo, é você montar maneiras inteligentes de introduzir aos poucos essas novas gerações nos negócios da empresa. Perfeito. Atentando para que nem todos, e a Cristiane chamou atenção nossa agora há pouco, muitos integrantes dessas novas gerações não querem absolutamente atuar nas empresas familiares. Uhum. Aquilo que era compulsório até pouco tempo atrás, começa a ser contestado por uma parte dessa nova geração. Então, você tem que integrar através de mecanismos esse pessoal sendo treinado nas linhas de produção, sendo integrados nas decisões estratégicas, em conselhos de herdeiros e sucessores, por exemplo, onde já com pouca idade, já naqueles que estão fazendo ensino universitário,
universitário ou se formando, já comecem a treinar nas decisões estratégicas. Não é só aquela visão antiga de colocar eles, você vai lá cuidar do estoque ou vai supervisionar o funcionamento de uma máquina. Não, é treinar nas decisões estratégicas mesmo. E aí você vai vendo aqueles que têm perfil e talento para determinados campos da empresa, seja administrativo, seja financeiro, seja de produção, seja na área de comercial, seja na área de marketing, e vai moldando esse pessoal e orientando a formação dessas novas gerações e integrando de fato essa nova geração nas coisas de gestão da empresa, operacionais e de alta gestão. Perfeito. E Cristiane, para aquelas empresas que ainda têm um conselho que é pouco diversificado, como é que essas empresas podem garantir uma renovação constante e progressiva dos seus conselheiros, já com esse olhar de diversidade e de longevidade? Bom, primeiro eu acho que tem um ponto importante que inclusive acho que o Arnaldo já tocou, que é a conscientização. Então, assim, primeiro eles têm que de fato compreender a importância disso, o resultado que isso traz. Então, assim, não é uma mera concessão deixar uma mulher participar do conselho, é uma necessidade da empresa, né? Tem uma pesquisa da McKinsey de 2020 que mediu a eficácia de conselhos, né? Então, a métrica que eles usaram foi o retorno sobre o capital próprio. Nas empresas diversas, o retorno sobre o capital próprio era 21% superior à média das outras empresas. Então, quando a gente começa a falar sobre isso, a gente está falando de melhora no indicador de negócio. A gente não está falando de algo institucional, algo que seria legal, que é bem visto. A gente está falando de melhoria. Então, assim, o ponto de partida, Thaís, é efetivamente entender que o diverso vai trazer resultados. Tá? Aqui, o outro ponto que eu acho importante é o seguinte: principalmente as gerações mais antigas têm muita dificuldade em compreender que as suas habilidades, e aqui hoje em dia a gente fala hard skills, soft skills, as nossas habilidades, elas não são suficientes para os tempos atuais. Elas não são suficientes, isso não é uma forma de dizer que você não é bom o suficiente, que você não estudou pouco, ou nada disso. É só porque as coisas são mais perecíveis. Então, quando a gente entende que a gente não precisa, que a gente não vai nunca conseguir ser completo, a gente começa a querer ter um conselho mais diverso. E aqui não tem muita fórmula, tá? A gente tem técnicas para fazer isso, né? Como usar ajuda profissional para que a gente possa compor esse conselho. Né? A gente sabe que hoje em dia a maioria dos conselhos ele é formado por indicação. Quando a gente faz uma indicação, por melhor que a gente tenha, a boa vontade que a gente tenha, a gente está fazendo uma busca concentrada num grupo que tem um pensamento ou tem uma referência ou participa de uma mesma bolha, do mesmo grupo. Então, isso é anti a diversidade. Então, assim, quando a gente faz uma busca profissional, quando a gente começa a experimentar esse novo perfil de profissional, quando a gente aceita que a reunião vai poder ser remota, para que profissionais diferentes cheguem perto da nossa companhia, esses são os primeiros passos para que a gente consiga implantar um conselho diverso. Tem que ter muita, eu reforço isso, tem que ter muita vontade. Porque se não tiver vontade, vira um projeto que ele existe um auto-boicote do projeto. Porque você colocou uma mulher, você colocou um preto, você colocou uma pessoa mais jovem, você colocou alguém mais diverso ali, e o próprio grupo vai dar um jeito de dizer, viu? Ele não tinha experiência, viu? Ele não ajudou nesse tema, viu? Ele não está participando suficientemente. Então, existe um boicote. Então, a liderança, principalmente o presidente do conselho, tem que estar muito comprado com isso. E nesse sentido, Arnaldo, como a governança corporativa pode ajudar nessa estruturação e manutenção de conselhos mais diversos,
impulsionar essa diversidade dentro dos conselhos das empresas familiares? Para que isso também não fique centralizado só na figura do líder, né? Mas que seja toda uma estrutura que vem e que faz parte da empresa. Mas, independente de não ficar centrado na figura do líder, ele, no momento inicial, ele é a figura essencial nesse processo. A Cristiane abordou muito bem, e eu já havia me referido a muita resistência da sociedade, das pessoas em geral, à diversidade. Tá? Então, você tem que ter um foco de política, que seja política da empresa e não pessoal, sobre a liderança do fundador, do presidente do conselho, dependendo da estruturação da empresa. E isso tem que começar a ser arraigado nas políticas e nas estratégias da empresa. Ele tem que perpassar para isso. E, para isso, muita comunicação, muita conversa, muito poder de convencimento, muita prática no exercício dessa diversidade, para que aquela comunidade gestora e operacional da empresa comece a adotar essa ideia como não do fundador, não do dono, não do líder, mas desta comunidade de gestão e operacional da empresa. Se isso não for feito com muito vigor, você tende a fracassar, como a gente está vendo fracassar diversas empresas. Mas quando você tem modelos de governança bem estabelecidos, com operações claras, com regras claras e uma liderança forte, você começa a ter condições de sucesso. E um ponto importante que a Cristiane nos trouxe é o processo de seleção de algumas pessoas que formam esta equipe. Elas têm que estar já imbuídas, elas têm que entrar no jogo já imbuídas desses propósitos, e se você conseguir formar uma equipe em torno da liderança que transmita essa ideia para toda a comunidade corporativa, você vai ter condições de sucesso. Se você não fizer isso, sinto, mas a empresa não vai conseguir andar para frente nesse aspecto tão importante. Cristiane, nós estamos chegando ao final do nosso podcast de hoje, e para encerrar, eu gostaria que você compartilhasse conosco, na sua visão, quais são os principais indicadores que nós podemos utilizar no dia a dia dos conselhos das empresas familiares para mensurar a sua eficácia. Excelente pergunta, completando um pouco do que eu comecei a falar antes, assim, porque eu acho que a gente vai, né, construindo aqui uma ideia. Primeiro, assim, a gente tem que olhar o indicador de negócio. Então, aqui, assim, aqui não tem romance, não tem uma parte romântica aqui, né? A gente precisa enxergar essa companhia avançando, tá? Então, claro que cada empresa tem a sua métrica, né? As suas métricas de sucesso, então a gente tem que olhar para elas. Depois, assim, a gente pode olhar outras coisas que são indiretas, mas que são importantes. A facilidade de atrair talentos para a companhia, ela, em geral, ela fica mais fácil quando esse conselho é diversificado. Depois, uma outra coisa que eu acho que ela é menos quantitativa, mas é mais qualitativa, que a gente pode observar em conselhos. Quando o conselho tem debate, tem mais troca de ideias, ele normalmente, na minha visão, ele é um indicador de que a gente está no caminho certo da diversidade. Então, assim, aquele conselho morno, onde todo mundo concorda, ninguém trouxe nada de novo, ninguém levanta a mão para contestar nada, eu acho que é uma luz vermelha para esse presidente desse conselho. Opa, tá alguma coisa errada aqui. Então, precisa haver debate. Senão, os temas, todas as decisões, elas são esvaziadas, elas acabam sendo reflexo da cultura daquela empresa. Então, bons debates, bem conduzidos pelo presidente do conselho, são indicadores incríveis de que a gente está indo no caminho certo. E aqui eu só queria fazer uma observação que eu acho bem relevante.
a gente está muito focado, e essa é uma bandeira minha, uma coisa que eu acredito muito na potência da representatividade feminina em conselhos. A gente só tem que tomar cuidado que hoje, quando a gente olha quem são essas mulheres sentadas nos conselhos, elas são 60% da geração X, 93% brancas e 98% heterossexuais, segundo a Corn Ferry. Então, assim, eu acho que é um grande passo a gente encontrar diversidade, a gente buscar diversidade feminina, mas isso não basta. A gente, dentro dessa escolha de gênero, a gente deveria estar buscando não só as mulheres brancas e heterossexuais da geração X. E aqui estou falando uma coisa até contra eu mesma, que sou da geração X e tudo, mas porque eu acho que isso é tão importante, isso é tão rico para todos nós. Então, eu acho que também a métrica de sucesso é a gente também entender um pouco como é que se compõe essa nossa diversidade. Perfeito. Cristiane, muito obrigada pela sua participação no Go Next Talk de hoje. Obrigada, o prazer foi todo meu. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada, Arnaldo. Sou eu quem agradeço, foi uma satisfação muito grande trocar ideias com a Cristiane e com você, Thaís, sobre um assunto tão relevante, não só para as empresas, mas para a sociedade brasileira como um todo. Perfeito. O Go Next Talk de hoje fica por aqui. Para saber mais sobre governança e sucessão, acompanhe as nossas redes sociais. Nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!